Bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, bem-vindo mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário que é muito importante pra gente aqui do canal. Se não está inscrito, se inscreva, tá bom? Bom, vamos lá à nossa história de hoje. Gente, essa história, juro pra vocês que eu fiquei assim, uau, né? É muito engraçado, né? A gente vai vendo a história de vida de vocês e muitas vezes eu vou pensando, né? Quando eu pensava assim, nossa, eu tive uma adolescência complicada. Nossa, hoje eu penso assim, meu Deus, eu não tive nada de complicado em comparação ao que muitas meninas aqui passaram, sabe? Então, eu acho que a gente aprende muito, muito, muito com as histórias de vocês aqui. Acho que nos faz pensar, refletir, né? E às vezes pensar assim, que deveria ser, a gente deveria talvez ser até mais agradecido do que a gente já é, sabe? Pensar que tantas meninas aqui passaram por coisas tão difíceis e muitas vezes sozinhas, né, gente? Porque muitas meninas aqui, infelizmente, tiveram um lar disfuncional e isso vem, assim, de dentro da casa delas, né? Então, se você não tem segurança, se você não tem amor dentro da sua própria casa, é complicado, né? Mas vamos lá. Dani, meu nome é Alice, tenho 43 anos completos. Sou mãe de um casal de filhos e divorciada. Sou formada em recursos humanos e tenho técnico em enfermagem e outros cursos curriculares. Gosto muito do meu trabalho, atendo o público em geral. No momento estou trabalhando como assistente administrativo, mas tenho uma pequena empresa também no meu nome. Desde que eu nasci, eu luto pela minha vida. Hoje em dia eu sou órfã de pai e mãe. Eu fui dada para adoção nos primeiros dias de nascido. Mas antes dos meus pais morrerem, eu conheci toda a minha história de vida. Bom, de acordo com meu pai biológico, eu fui dada para a família que morava na frente da casa que eles moravam. Isso na região garimpeira, numa cidade da qual eu sou natural. Como minha família é de raízes cristãs, tudo para eles era pecado, na forma como traduziam a Bíblia, que eles entendiam, então, a Bíblia lá, né? Então a família a qual me adotou conversou com meu pai para que eles me dessem para eles. E meu pai disse, bom, eu já criei 3, eu posso criar mais um. Mesmo com toda a insistência dos meus pais adotivos, o meu pai biológico, ele não queria, assim, dar ela. Mas aí insistiram tanto, não sei se eles tinham condições, como que foi a coisa. E olha qual foi a proposta lá do pai. Se for um menino, eu fico, mas se for menina, eu vou dar para vocês. E assim foi feito aquele acordo. Então nasceu eu, linda e maravilhosa. E me entregaram, gente, como um simples objeto. Claro que minha mãe biológica, ela não queria fazer isso, segundo meu pai. Mas mesmo assim foi feito porque era a palavra do crente, isso meu pai que falou. Então logo meus pais adotivos se mudaram daquela região e foram para um município próximo a Santarém do Pará. E lá, até onde eu sei, ou conheci, morei até a idade que tinha quando fui embora para a capital com meus pais. Eu já tinha 10 anos. E nessa época, quando eles foram embora para a capital, não foi bem só com os pais, foi com a mãe. Porque essa época ela já não tinha mais o pai adotivo. O pai adotivo já tinha se separado da mãe. Minha mãe nessa época, Dani, era uma mulher solteira e uma mulher de muitos homens. Devido a ela ser uma mulher muito trabalhadeira, ela sempre trabalhou em casa de família. Na maioria das vezes na região do garimpo. Nesses intervalos, eu ficava sendo cuidada por pessoas próximas, tios, irmãos adotivos. Eu sempre fui uma menina e uma mulher atrevida. E foram muitos que tentaram abusar de mim. Nesse período, eles não conseguiram. Eu sempre me esquivava.
Com o passar do tempo, eu fui crescendo nessa vida de solidão e tristeza. Eu sofri muito, apanhei muito dos parentes, sem contar com os assédios dos supostos tios e primos. Devido a minha mãe viver numa região garimpeira, ela só retornava para casa quando ela estava doente. Então eu fui obrigada a morar em uma casa de família, que eu gostei muito, ela colocou entre aspas. Me trataram como filha, daí fiquei com eles até ir para a capital. Minha mãe contou minha história de nascimento, nessa época, me disse quem eram meus pais biológicos e disse que eu tinha mais 3 irmãos biológicos. Fiquei muito animada e com o desejo de conhecê-los, porém eu não sabia nem como fazer isso. Ela era uma mulher de muitos homens, minha mãe transava por dinheiro. Eu tinha que sair de casa, brincar na rua, para ela receber os homens dentro de casa. Isso eu ainda era criança. Minha mãe viveu com um homem por muitos anos. Lembro que eu chamei ele de pai, porque eu gostava muito dele. Depois ela arrumou outro que nos levou para morar em outra região do garimpo. E foi quando conhecemos uma família que falou dos meus pais biológicos. Mostraram até uma foto minha quando eu era criança. Eu não lembro direito a história que eles contaram sobre essa foto. Bom, chegou o dia que minha mãe se separou de mais esse homem e tivemos que voltar para Santarém. Morávamos de aluguel e ela começou a trabalhar numa casa de família novamente. Eu ia com ela porque ajudava a arrumar a casa dos patrões. Tudo isso eu ainda era bem criança. E ela nunca tinha parado de ganhar dinheiro extra se prostituindo. Até que chegou esse homem na vida dela. No começo esse homem era perfeito, tratava ela bem, tratava a mim também bem. Com o passar do tempo, ele foi mostrando quem verdadeiramente ele era. Ele começou a espancar a minha mãe. E todas as vezes que isso acontecia, eram nos momentos íntimos deles. Eu morria de pena dela. Mas ela não conseguia deixar esse homem. Teve uma vez que eu estava brincando com as minhas colegas e ouvi gritos dela. Corri em direção à minha casa, dei um chute na porta e a porta bateu nas costas dele. Simplesmente ele estava amassando uma chaleira na cabeça da minha mãe. Nesse momento eu chutei a porta, ele olhou para trás e eu disse: eu ainda vou te dar uma facada. Graças a Deus não foi preciso eu fazer isso. Com o passar do tempo, fomos morar numa comunidade do município da cidade, na qual ele tinha uma pequena propriedade herdada dos pais. Foi quando eu tive que tomar uma decisão. Ali não tinha energia elétrica, era tudo à base da lamparina. Eu chorava dia e noite, eu não gostava de morar ali. Eu pegava um ônibus todos os dias pela manhã para ir até a escola na cidade. Ele que me deu meu uniforme escolar. E certo dia estávamos indo para o roçado, eu e meus 3 sobrinhos que estavam passando as férias em casa. E a mãe dela tinha ficado em casa. Foi quando, a caminho, ele falou bem baixinho para mim: Alice, eu te dei seu uniforme, agora eu vou te dar uma bicicleta, mas você vai ter que abrir as pernas para mim. Calada, eu estava calada, eu fiquei. Mas quando eu cheguei em casa, eu contei tudo para minha mãe. Porém, minha mãe, ela tinha muito medo dele. E ela dependia totalmente dele também. Ela conversou com ele e simplesmente ele disse que eu estava inventando aquela história. Minha mãe foi conversar comigo novamente, dizendo que se eu tinha certeza que eu tinha ouvido aquilo. Eu fiquei indignada por ela não acreditar em mim, né? E eu falei: mãe, tudo bem você não acreditar em mim, certo? Mas eu vou embora, vou morar com meu irmão. Eu não quero mais ficar perto desse homem, e assim eu fiz. Fui morar com meu irmão. Tinha uma vizinha ao lado da casa do meu irmão que queria que eu morasse na casa dela. Então eu fiquei super empolgada e meu irmão permitiu que eu fosse. Morei na casa dela por alguns anos, mas eu sempre visitava minha mãe na comunidade. E sempre ela estava com hematomas por causa das surras que ela levava. Numa dessas idas até a casa dela, conheci a irmã dele que morava em Belém do Pará. E quando ela me viu, ela se encantou por mim.
Eu era uma menina pobre, bem falante, trabalhadeira, né? E ela perguntou se eu queria morar com ela na capital. Eu fiquei radiante, me empolguei. Falei com a minha mãe. De primeira, minha mãe não aceitou. Ela argumentou que ficaria longe de mim, né? E a família na qual eu já morava iria ficar triste. Mas eu não estava preocupada com isso. Logo porque a mulher fantasiou a cidade como seria a minha vida lá e eu fiquei super empolgada. Enfim, fui para a capital. Não fui nem buscar minhas roupas na casa da família que eu morava, porque eu sabia que eles não iam me deixar partir. Mas a minha mãe depois foi lá. Quando cheguei na capital, na casa onde fui morar, a mulher tinha 2 filhas, uma de 4 e outra de 5. Eu fui com o intuito de cuidar das meninas, esse era o propósito. Os primeiros dias ela me comprou roupa, material de higiene, coisas básicas. Porém, foi somente na minha chegada que eu vi a verdadeira realidade que eu ia passar ali, né? Ela falou assim que morou 3 anos lá. Os 3 anos eu só usava roupa quando os vizinhos me davam, tipo, alguma roupa nova, né? Essa mulher passou, ela falava absurdos pra mim. Ela não me espancava, mas me maltratava muito. Logo em seguida ela passou a trabalhar à noite. E todos os dias o marido dela, ele agredia a mulher, tá? Mas ela ouvia que eles transavam, depois ele agredia a mulher. Até que um dia ela acordou e sentiram alguém mexendo nas pernas dela. Sem saber o que era, eu fiquei batendo para sair. Ela não sabia que era alguém. Mas foi ficando intenso, foi subindo as mãos. Então eu despertei e me deparei com o marido da mulher sentado na beira da cama, passando a mão entre as minhas pernas. Fiquei irritada e comecei a perguntar o que ele queria ali. Ele pediu para eu não gritar. E eu falei, se você não sair daqui agora, eu grito. Foi quando ele pediu desculpas e foi pro quarto dele. Eu não falei nada para ela, mas ele também não me tocou mais. Continuei morando lá, até que conheci meu vizinho e me apaixonei por ele. Gente, isso tudo que ela tá falando, ela ainda tinha 12 anos de idade. Comecei a namorar escondido com ele e com 15 anos ela engravidou. Quando eu fiquei grávida, eu já não morava mais com essa mulher. Eu estava em outra casa de família, na mesma rua. Bom, ninguém nunca conversou comigo sobre sexo, gravidez, aprendi sozinha. A mãe dele mandou ele me tirar da casa da família e morar com eles. Eu não queria, mas eu tive que ir, porque como eu ia cuidar de uma criança, né? Sem contar que eu nem queria aquela criança, mas assim mesmo fui morar com eles. Só para esclarecer, gente, esse rapaz foi meu primeiro namorado e ele é o pai dos meus 2 filhos. Com o passar do tempo, depois da minha filha ter nascido, ele começou a mudar o comportamento. Ele começou a beber, namorar, escondida, pegava todas as vizinhas. Até que chegou o momento cruel de todos. Foi saber que ele estava com uma amante há 3 anos e ela também estava grávida de um menino. Isso para mim foi como se tivessem me matado por dentro. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo bem debaixo do meu nariz e eu não tinha percebido. Foi um tormento para mim, porque aí ela passou a me perseguir, ela começou a tirar a minha paz. Enfim, o menino nasceu e meu marido deixou ela. Porém, eu continuei com ele porque eu gostava muito dele. Depois de 11 anos da minha primeira filha, eu engravidei do caçula. Então, a filha dela já tinha 11 anos quando ela engravidou do segundo filho. É meu menino, mas o pai dele continuava a mesma pessoa, nunca mudou, gente, beberrão, mulherengo. Depois de 19 anos de casada com ele, decidi me separar. Nesse espaço de tempo, eu encontrei minha família biológica. Minha mãe adotiva já tinha falecido. Achei meus irmãos e meu pai biológico. Minha mãe biológica também já tinha morrido. Então eu me separei desse homem e vim morar na cidade a qual eu nasci. Nada fácil, né, gente? Porque eu passei a vida toda na capital e tive que me adaptar ao interior. Mas foi muito bom. Passou-se 4 anos morando aqui, conheci um rapaz mais novo que eu e começamos uma relação. Decidimos então morar juntos. Passamos 3 anos juntos.
Ele sempre muito atencioso, cuidadoso, gentil. Muito mais que isso, ele me fez ser mulher novamente. Até porque até então eu achava que nenhum homem mais prestava. Enfim, mais uma vez, depois disso eu fui traída e deixada para trás. E mais uma vez me deixaram em pedaços. E hoje eu estou aqui contando essa história para vocês e tentando me levantar novamente. Aí ela disse que agora ela está prestes a ser avó, né, do primeiro netinho dela e está tentando se levantar. Minha amiga, é complicado, né? Parece que só se repete aí o ciclo e eu fico pensando assim, o que acontece com esses homens, né? De tratar, você viu aqui um ciclo aqui grande de violência, né? Que você viu aí sua mãe com seu padrasto, depois a mulher que você foi morar com ela, com o marido. Eu acho que você ficou 19 anos nesse casamento porque foi o que você tinha visto, entendeu? Pra você, o casamento era isso. O casamento era isso, era violência, era amantes aí, né? Coisas boas. Quando você não tem um parâmetro do que é uma família realmente feliz, uma família que realmente, né, vive em harmonia, é muito complicado, gente, você se separar quando você tem um casamento desse, um casamento tóxico, abusivo, que você é traída, porque você acha que todos os casamentos são assim, que todas as famílias são assim, né? Eu tava vendo uma história esses dias de uma menina, ela teve, nossa, uma família assim muito tóxica mesmo, mas muito tóxica, de abusos assim horríveis, de surras, maltratos, privação de comida, de tudo, sabe? Só que ela, além disso tudo, ela nem saía muito, ela não tinha nem contato com outras pessoas. A mãe dela colocava tanto terror psicológico na cabeça dela que, tipo, ela ia pra escola, ela era muito obediente, então era escola pra casa, casa, escola. Ela não tinha contato com outras pessoas, ela não conversava com outras pessoas. E o jeito que a mãe tratava ela, os abusos que acontecia dentro da casa dela, pra ela eram normais. Porque na cabeça dela, todas as famílias passavam por aquilo. Então, só quando ela cresceu mesmo, que ela começou a entender outras coisas, que ela começou a ter contato com a internet, que ela começou a ver que tinha pessoas felizes, que ela falou assim, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E foi aí que ela se deu conta que ela vivia numa casa assim. Gente, mas a história dela é horrível, sabe? Então, quando você vem de uma família disfuncional desde criança, com abusos, traições, violência, é aquilo que você viu a vida inteira ali. Então você aguentou 19 anos, talvez, nesse casamento, porque a vida inteira você viu isso. Então, pra você, a gente sabe que tá errado, a gente sabe que não é isso que eu quero, mas muitas mulheres pensam assim, não, mas todo mundo vive assim. Não existe, né, relacionamento sem problema. Eu acho que todo relacionamento tem problema, sim. Mas relacionamento ele tem que ser feito à base de respeito. Relacionamento tem que ser feito à base de carinho, sabe? Eu não tô falando que você vai ser feliz todos os dias no seu casamento, mas ninguém tem que encostar a mão em você, ninguém tem que te faltar com respeito, ninguém tem que te xingar. As coisas têm que ser conversadas. Então, assim, hoje em dia nós temos parâmetros, né? A gente pensa assim, pô, peraí, o meu casamento tem alguma coisa errada. Esse cara só grita comigo, me bate. Só que tem muitas mulheres que elas continuam nesse ciclo porque, como elas nunca tiveram outro tipo de tratamento, vocês lembram uma Alice que a gente teve aqui? Que ela foi tão abusada no casamento dela, sei lá, por 20 anos, que quando ela arrumou um cara que respeitava ela, que ela falou que tinha paz dentro de casa, não tinha gritos, ela achou até estranho.
ela falou assim, nossa, no começo eu achei aquele silêncio estranho. E é verdade, porque você tá tão acostumado a viver com aquilo que você vai achar estranho, né, depois. Eu acho o seguinte, amiga, a nossa felicidade, ela não pode ser feita em cima da felicidade de ninguém. Não põe a sua felicidade, eu tenho que ser feliz, mas o cara foi lá, me traiu, me largou. É triste, eu sei que dói, mas eu acho que você tem que se levantar por você, pelos seus netos, pelos seus filhos, né? E não deixar que uma pessoa, eu não vou ser feliz por causa dessa pessoa, essa pessoa me traiu, essa pessoa... eu sei que é complicado, mas sei lá, gente, hoje em dia eu não ponho a minha felicidade em cima de homem nenhum. Eu não... Se eu me separasse hoje, talvez eu ia sentir. Agora, se eu ia sofrer, eu acho que não. Porque hoje eu tenho plena consciência que a minha felicidade depende de mim, entendeu? Eu tenho que estar feliz comigo mesmo para eu ser feliz com alguém. Claro, alguém te trair, né, trair sua confiança, alguém te largar, você vai sentir. Mas hoje eu tento trabalhar o meu psicológico, que eu vivo muito bem sozinha, que eu preciso me amar em primeiro lugar, que a companhia mais importante que eu tenho é a minha mesmo. Então acho que é isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, parar de subjugar que a sua felicidade tá ali, sabe? Aquele cara me largou, nossa, me deixou, e o que vai ser da minha vida? Meu Deus, a vida é bela, tem tanta coisa pra gente fazer na vida, tem tanta coisa pra conquistar, tem tantas pessoas pra conhecer. Por que eu fico ali, né, presa naquele cara ali que nem te fez bem, te traiu sua confiança? Então, tipo assim, por que eu tenho que estar sofrendo por uma pessoa que nem merece meu sofrimento? Hoje eu penso assim, eu sei que talvez seja um pensamento muito racional, talvez as pessoas nem entendam, tem gente que acha que eu sou fria por eu pensar assim, mas, cara, as duas pessoas mais importantes na minha vida, que importantes em tudo, são meus filhos. Marido, parceiro, namorado, são pessoas que entraram na minha vida. Mas isso não quer dizer que elas vão ficar para sempre na minha vida, né? Eu não acredito nesse negócio de amor forever. Eu acredito muito naquela frase que sejamos felizes enquanto dure. Então, enquanto eu estiver feliz, ele estiver feliz, ótimo. Mas também se um dia os dois não estiverem felizes, lógico, você está acostumado com a companhia da pessoa, né? Mas eu não acho que eu vou ser a pessoa que eu vou sofrer, me acabar de chorar, ficar de cama. Não. Eu tenho muito claro na minha cabeça, assim, que a minha felicidade sou eu. Eu vivo muito... Gente, meu marido viaja muito. Praticamente, assim, a semana inteira ele está fora. Eu vejo ele, às vezes, 2 vezes por semana. Fora quando ele viaja, aí as viagens dele pelo mundo, que ele fica aí 2, 3 semanas fora, sabe? Que ele gosta de fazer. E eu fico muito bem sozinha. Eu amo a minha companhia. Eu amo fazer as minhas coisas. Eu não penso assim, nossa, eu só posso ser feliz se o Marcos estiver em casa. Eu só posso ser feliz se... Não. Eu me basto. Sério. O meu pensamento hoje é que eu me basto. Eu sou feliz do jeito que eu sou, né? Com as coisas que eu tenho, com as coisas que eu conquisto. Minha maior felicidade é eu ver os meus filhos felizes. E é isso. Tem minha família, que a gente vai ter sempre. Então eu acho que é isso que você tem que pensar. Você tem que subjugar a sua felicidade, porque um homem te traiu, foi morar com outro. Tá, você vai sofrer, eu sei que todo mundo é humano. Mas vamos dar a volta por cima, né, amiga? Tá na hora. Tá chegando gente nova na família, você vai ser vovó, né? Você passou tanta coisa aí pra conquistar o que você conquistou. Então bora lá ser feliz, parar de jogar essa... que ele me traiu, que ele me deixou. Quem perdeu foi ele, né? Você não perdeu nada, querida, você se livrou.
de um cara aí que talvez não merecesse estar com você. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!